queridos alunos do sexto ano. Vamos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 23. Sou a professora Joelânia, espero que vocês estejam bem. Hoje falaremos sobre os números primos e compostos e também sobre a decomposição em fatores primos. Números primos e números compostos. Os números primos são aqueles que apresentam apenas dois divisores, que é o 1 e o próprio número. Quando um número apresenta mais de dois divisores, eles são chamados de números compostos. Então lembrem bem, se um número ele tem apenas dois divisores, que no caso é 1 e o próprio número, ele é um número primo. Mas se ele tem mais de dois divisores, aí ele já passa a ser um número composto. Observe os números abaixo. 1 é divisível apenas por 1. Então, vejam bem, o 1 ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo. Neste caso, o 1 ele nem é primo e nem é composto. 2 é divisível por 1 e 2. Então, o 2 ele tem dois divisores. Neste caso, ele é um número primo. 3 é divisível por 1 e 3. Então, o 3 ele também apresenta apenas dois divisores. Então, ele também é um número primo. 4 é divisível por 1, 2 e 4. Então, ele apresenta mais de dois divisores. No caso, ele tem três divisores. Então, ele é um número composto. 5 é divisível por 1 e 5. Então, o 5 tem apenas dois divisores. Neste caso, o 5 é um número primo. 16 é divisível por 1, 2, 4, 8 e 16. Então, ele tem mais de dois divisores. Neste caso, ele é um número composto. 37 é divisível por 1 e 37. Apresenta apenas dois divisores. Então, ele é um número primo. 50 é divisível por 1, 2, 5, 10, 25 e 50. Então, também é um número composto porque apresenta mais de dois divisores. Neste caso, os números 2, 3, 5 e 37 são números primos, pois têm apenas, ou seja, tem exatamente dois divisores naturais, o 1 e o próprio número. Já os números 4, 16 e 50 são números compostos, pois têm mais de dois divisores naturais. Os números compostos podem ser escritos como um produto de números primos. Exemplos, o 6, ele também pode ser escrito na forma de produto, ou seja, como uma multiplicação, 2 vezes 3. Então, aqui nós temos dois números primos. O 15, que também pode ser escrito na forma de produto, na forma de multiplicação, 3 vezes 5. Então, nós temos aqui um produto de números primos, o 3 e o 5. 28, também pode ser escrito 2 vezes 2 vezes 7, que dá exatamente 28, que também é feito utilizando um produto de números primos. 30 é igual a 2 vezes 3, que dá 6, né? 6 vezes 5, 30. Então, aqui também nós temos um produto de números primos, o 2, o 3 e o 5. 210 é igual a 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Então, foi feita uma multiplicação utilizando apenas números primos. Observações sobre os números primos. O número 1 não é primo nem composto, pois tem apenas um divisor natural, ele mesmo. O número 2 é o único número primo que é par. O número 5 é o único número primo terminado em 5. Os demais números primos são ímpares e terminam com os algarismos 1, 3, 7 e 9. Então, essa observação aqui ela é muito importante.
verificando se um número é primo. Para saber se um número é primo, devemos dividi-lo pelos sucessivos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, reticência, né? Porque os números primos eles também são infinitos, até obter uma divisão exata, cujo resto é igual a zero, então o número não é primo, é composto. Então, quando a gente dividir um número por os sucessivos números primos e a gente encontrar uma divisão exata, então quer dizer que esse número é composto. Uma divisão não exata, resto diferente de zero, com quociente menor ou igual ao divisor, então o número é primo. Vamos verificar se o número 113 é primo. Sobre o número 113 temos: não é divisível por 2, pois seu último algarismo não é par. Então, lembram as regras de divisibilidade? É muito importante agora. Não é divisível por 3, pois a soma dos seus algarismos, quando a gente soma 1 mais 1, 2, 2 mais 3, igual a 5. Então, não é divisível por 3, porque para ser divisível por 3, a soma tem que ser um número também divisível por 3. Neste caso, como a soma deu 5, então o número 113 não é divisível por 3. Não é divisível por 5, pois não termina em 0 ou 5. Então, como o número 113 ele não é divisível nem por 2, nem por 3 e nem por 5, a gente vai continuar dividindo pelos demais números primos, até que a gente encontre um quociente menor ou igual ao divisor. Então, vamos dividir 113 por 7. Fica 11, né? Porque 1 não dá para dividir por 7, então vai ficar 11. 11 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7 é 7. Para 11 faltam 4. Baixo 3 fica 43. Dividido por 7 dá 6. Por quê? 6 vezes 7, 42. Para 43 falta 1. Então, vejam que nós encontramos ainda um quociente que é maior que o divisor. Neste caso, a gente vai ter que continuar dividindo pelos demais números primos. Então, agora a gente vai dividir 113 por 11. 11 dividido por 11 dá 1. 1 vezes 11, 11. Para 11, nada, ou seja, 0. Baixo 3. 3 não dá para dividir por 11, então a gente acrescenta um 0 no quociente. Como a gente não vai precisar fazer a divisão com vírgula, né, que são as divisões decimais não exatas, então a gente pode baixar o 3 como sendo o resto da divisão. E a gente observa que nós encontramos um quociente menor que o divisor. Então, neste caso, eu já posso considerar que o número 113 ele é um número primo. Observe que chegamos a uma divisão não exata, cujo quociente é menor que o divisor. Isso comprova que o número 113 é primo. Vamos verificar se o número 527 é primo. Sobre o número 527, temos: não é divisível por 2, pois seu último algarismo não é par. Não é divisível por 3, pois a soma dos seus algarismos, 5 mais 2 mais 7, é igual a 14, e 14 não é divisível por 3. Não é divisível por 5, pois não termina em 0 ou 5. Agora, quando a gente dividiu 527 por 7, nós encontramos como quociente 75 e resto igual a 2. Então, o quociente ele é maior que o divisor. Neste caso, a gente vai ter que continuar dividindo 527 pelos demais números primos. Então, dividindo agora 527 por 11, nós encontramos 47 como quociente e resto 10. Então, observem que o quociente ele ainda é maior que o divisor e a divisão ainda não é exata. Nós temos resto diferente de zero.
Então, temos que dividir pelo próximo número primo. 527 dividido por 13, nós encontramos como quociente 40, que ainda é maior que o divisor, e um resto diferente de zero. Então, vamos ter que dividir por um próximo número primo, que é o 17. 527 dividido por 17, encontramos como quociente 31, que é maior que o divisor, mas o resto da divisão é zero. Então, nós temos uma divisão exata. Se a divisão é exata, com resto igual a zero, então quer dizer que o número 527 não é primo. Ou seja, quando a gente chega a uma divisão exata, com resto igual a zero, isso comprova que o número 527 não é primo, ou seja, é um número composto. Crivo de Eratóstenes. Uma maneira de identificar um número primo é utilizando o crivo de Eratóstenes. Esse método permite obter uma tabela de números primos à medida que se elimina os números compostos, utilizando uma estratégia. Veja o exemplo a seguir. Então, primeiramente, crie uma tabela e escreva os números de um intervalo, por exemplo, de 1 a 50. Elimine o número 1, pois ele não é primo. Marque todos os números primos menores que 10. No caso, quem são os números primos menores que 10? O 2, o 3, o 5 e o 7, com cores diferentes. Elimine os múltiplos desses números, marcando-os com as respectivas cores. Então, aqui nós temos a tabela. Nós colocamos a tabela com os números em um intervalo de 1 a 50. Eliminamos o número 1, porque ele não é nem primo e nem composto. E marcamos os números primos menores que 10, que no caso é o 2, o 3, o 5 e o 7. Fomos depois marcando os múltiplos dos respectivos números primos com as suas cores. Então, os números restantes que não foram circulados, ou seja, que não é múltiplo nem de 2, nem de 3, nem de 5 e nem de 7, eles então são os números primos. Então, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47 são os números primos compreendidos, ou seja, de 1 a 50. Decomposição em fatores primos. A decomposição em fatores primos é um processo pelo qual escrevemos números compostos na forma de um produto em que todos os valores são números primos. Para decompor um número composto, devemos realizar divisões sucessivas por números primos até que o quociente seja igual a 1. No final, devemos escrever os números primos utilizados em forma de multiplicação, que é a forma fatorada. Regra prática para decomposição em fatores primos. Então, primeiro, dividimos o número pelo seu menor divisor primo. Segundo, ou seja, a seguir, dividimos o quociente obtido pelo menor divisor primo desse quociente e assim sucessivamente até obter o quociente 1. A seguir, veja alguns exemplos. Vamos decompor o número 630 em fatores primos. Então, como 630 é par, então a gente começa dividindo por 2, que é o menor divisor primo. 630 dividido por 2 é igual a 315. Como 315 é ímpar, então não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 3 porque a soma de seus algarismos é igual a 9, e 9 é divisível por 3. Então, 315 divisível por 3 é igual a 105. 105 dividido por 3 é igual a 35. Como 35, a soma de seus algarismos é igual
a 8, então ele não é mais divisível por 3. Então, agora ele é divisível por 5, porque termina em 5. 35 dividido por 5 é igual a 5, e 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, colocando na forma fatorada, né? 630 é igual a 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 5. Ainda podemos colocar esse produto de números primos em forma de potência. 630 é igual a 2 vezes 3 elevado à segunda potência, já que nós temos o 3, que apareceu 2 vezes, vezes 5 também elevado à segunda potência, pois o 5 apareceu 2 vezes. Então, aqui ele está na forma fatorada em um produto de números primos, e logo abaixo nós colocamos esse produto de números primos em forma de potência. Vamos decompor o número 2.205 em fatores primos. Então, 2.205 não dá para dividir por 2, porque ele termina em 5 e 5 é ímpar, mas dá para dividir por 3. Então, 2.205 dividido por 3 é igual a 735. Ainda dá para dividir por 3. Então, 735 dividido por 3 é igual a 245. Não dá mais para dividir por 3, mas dá para dividir por 5 porque termina em 5. Então, 245 dividido por 5 é igual a 49. 49 não dá mais para dividir por 5, mas divide por 7. Então, 49 dividido por 7 é igual a 7, e 7 dividido por 7 é igual a 1. Então, colocando na forma de um produto de números primos, nós temos 2.205 é igual a 3 vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 7, que foram os números que apareceram aqui, os divisores primos. Na forma de potência fica 2.205 é igual a 3 elevado à segunda potência, vezes 5, vezes 7 elevado à segunda potência. Vamos decompor o número 968 em fatores primos. Então, nós temos aqui, 968 dividido por 2, 484. Dividido por 2 dá o quê? 242. Ainda dá para dividir por 2, porque continua sendo par, que dá 121. 121 só divide agora por 11, né? É o número primo mais próximo agora, seu divisor, que dá 11. E 11 dividido por 11 dá 1. Colocando na forma de um produto de números primos, então, a gente vai pegar esses divisores aqui. Então, fica 968 é igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 11, vezes 11. E colocando na forma de potência, então, fica 968 é igual a 2 elevado à terceira potência, pois o 2 ele apareceu 3 vezes, vezes 11 elevado à segunda potência, pois o 11 apareceu 2 vezes. Então, assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e até lá!